Prepare-se para uma viagem pelo cinema nacional, baseado em histórias reais. Hoje vamos explorar crimes impactantes, trajetórias impressionantes e eventos que marcaram o Brasil através de filmes que retratam a realidade de forma intensa e emocionante. Seja bem-vindo a Filmes Nacionais baseados em fatos reais, parte 2. Começamos com Dr. Gama, um filme que conta a inspiradora trajetória de Luiz Gama, ex-escravizado que se tornou um dos maiores advogados abolicionistas do Brasil. Ele usou seu conhecimento jurídico para libertar mais de 500 pessoas da escravidão. Uma história forte e necessária que mostra a luta por justiça em tempos de opressão. Baseado em fatos reais, Dr. Gama conta a história inspiradora de Luiz Gama, um dos maiores advogados abolicionistas do Brasil. Nascido em 1830, Gama foi vendido como escravizado ainda criança, mas conseguiu conquistar sua liberdade por meio da educação. Autodidata, tornou-se advogado e passou a defender judicialmente pessoas escravizadas, libertando mais de 500 delas. O filme acompanha sua luta contra um sistema opressor, sua oratória brilhante e sua coragem em desafiar as leis da época. Com uma narrativa forte e emocionante, Dr. Gama resgata a história de um verdadeiro herói brasileiro, que mesmo enfrentando inúmeras dificuldades, jamais desistiu de sua missão por justiça e igualdade. Não pare na pista. Neste filme, acompanhamos a vida intensa de Paulo Coelho, um dos escritores mais lidos do mundo. Não Pare na Pista narra sua juventude rebelde, as experiências com drogas, seu envolvimento com a ditadura e sua trajetória até se tornar um autor de renome internacional. Uma cinebiografia eletrizante sobre um dos maiores nomes da literatura brasileira. Baseado na vida do escritor Paulo Coelho, Não Pare na Pista retrata sua jornada desde a juventude rebelde até se tornar um dos autores mais lidos do mundo. O filme apresenta sua relação conturbada com a família, suas experiências com drogas, a passagem por um hospital psiquiátrico e sua intensa busca espiritual. Também aborda sua parceria com o músico Raul Seixas, o envolvimento com a ditadura militar e os desafios enfrentados antes do sucesso literário. Com uma narrativa não linear, a história intercala momentos distintos da vida de Paulo, explorando sua transformação pessoal e criativa. Uma cinebiografia emocionante que revela os altos e baixos do autor de O Alquimista. Baseado no histórico roubo ao Banco Central em Fortaleza em 2005, este filme recria um dos maiores assaltos do mundo. Sem disparar um único tiro, a quadrilha escavou um túnel subterrâneo e levou mais de 160 milhões de reais. Um thriller eletrizante que mostra os bastidores dessa operação criminosa engenhosa. Inspirado em um dos maiores roubos da história do Brasil, Assalto ao Banco Central narra a história do audacioso crime ocorrido em Fortaleza em 2005. Sem disparar um único tiro, uma quadrilha escavou um túnel subterrâneo de mais de 80 metros até o cofre do Banco Central, de onde levaram cerca de 160 milhões de reais. O filme acompanha tanto os criminosos liderados pelo misterioso Barão, quanto a equipe de investigadores da Polícia Federal, que tenta desvendar o caso e capturar os responsáveis. Alternando entre a ação eletrizante e os bastidores do crime, a trama revela traições, tensões e um engenhoso plano que chocou o país. E agora um clássico do cinema nacional, O Bandido da Luz Vermelha. Se inspira na história real de João Acácio Pereira da Costa, criminoso que aterrorizou São Paulo na década de 1960. Conhecido por sua forma peculiar de agir, ele invadia mansões e usava uma lanterna vermelha para assustar suas vítimas. O filme traz uma abordagem estilizada e crítica, sendo o marco do cinema marginal brasileiro. Inspirado na história real do criminoso João Acácio Pereira da Costa,
O Bandido da Luz Vermelha é um dos grandes clássicos do cinema marginal brasileiro. A trama acompanha um ladrão enigmático que aterroriza a elite de São Paulo, invadindo mansões durante a noite e usando uma lanterna vermelha para intimidar suas vítimas. Com uma estética inovadora e narrativa fragmentada, o filme mistura policial e crítica social, retratando a decadência urbana e a violência da época. Conforme a polícia aperta o cerco, o protagonista, cada vez mais paranoico, vê sua vida se transformar em uma espiral de desespero e delírio. Uma obra marcante de Rogério Sganzerla, O Bandido da Luz Vermelha se tornou o ícone do cinema nacional por seu estilo experimental e abordagem crítica sobre crime, mídia e sociedade. O caso Cláudia. Este filme denuncia a violência policial durante a ditadura militar, inspirado na trágica história de Cláudia Alecim Rodrigues. Em 1977, a jovem foi sequestrada, morta e seu corpo foi encontrado. O caso gerou grande repercussão e escancarou os abusos cometidos pelo regime. Inspirado em um crime real que chocou o Brasil, o caso Cláudia retrata a trágica história de Cláudia Alecim Rodrigues, uma jovem de classe média que foi sequestrada e assassinada em 1977 no Rio de Janeiro. Seu corpo foi encontrado em uma pedreira e o caso revelou falhas graves na investigação policial, gerando grande repercussão na época. O filme denuncia a violência policial e os abusos cometidos durante a ditadura militar, expondo o autoritarismo e a impunidade que marcaram o período. Com uma abordagem crítica e intensa, a obra faz um alerta sobre o poder das autoridades e a luta por justiça em um sistema corrompido. Mistério e suspense cercam o crime da Gávea. Baseado em um caso real que chocou o Rio de Janeiro, uma mulher é encontrada morta em seu apartamento e a investigação revela uma teia de segredos e suspeitos. Um thriller policial tenso inspirado em um crime que até hoje gera questionamentos. Inspirado em um caso real que chocou o Rio de Janeiro, O Crime da Gávea é um thriller policial repleto de mistério e suspense. A história acompanha a investigação do assassinato de uma mulher encontrada morta em seu apartamento localizado no tradicional bairro da Gávea. Conforme as autoridades aprofundam o caso, uma rede de segredos, traições e interesses obscuros começa a emergir, tornando a busca pelo culpado cada vez mais complexa. O filme mergulha nos bastidores de um crime intrigante e levanta questionamentos sobre justiça, corrupção e o impacto da mídia na solução de casos criminais. República dos Assassinos. Baseado em eventos reais, este filme aborda a atuação do Esquadrão da Morte, grupo paramilitar que operava na década de 1960 e 70, exterminando supostos criminosos. Uma obra forte e crítica que expõe os bastidores sombrios da repressão e da violência policial no Brasil. Baseado em fatos reais, República dos Assassinos mergulha no universo do temido Esquadrão da Morte, um grupo paramilitar que operou no Brasil entre as décadas de 1960 e 1970, executando criminosos sob o pretexto de limpar as ruas. O filme acompanha a trajetória de Matheus Romero, um ex-policial que se torna um dos principais nomes da organização, transitando entre o crime e a política. A obra denuncia a corrupção policial e a brutalidade do sistema, mostrando como a violência institucionalizada era usada como ferramenta de poder. Com um enredo tenso e impactante, o filme se tornou um dos grandes registros cinematográficos sobre um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. Um filme policial baseado em uma das maiores perseguições da história brasileira, com um dos criminosos mais procurados do país. Cidade Ameaçada traz um olhar sobre o submundo do crime e a batalha entre a polícia e o banditismo na década de 1950.
Baseado em fatos reais, Cidade Ameaçada retrata a perseguição ao criminoso Promessinha, membro da perigosa quadrilha de Passarinho, que aterroriza a cidade de São Paulo com seus assaltos ousados. Após um grande roubo, a polícia inicia uma intensa investigação para capturar os criminosos, mergulhando no submundo do crime paulistano. Dirigido por Roberto Farias, o filme apresenta uma abordagem quase documental, destacando a violência urbana, a corrupção e os desafios enfrentados pelas forças de segurança. Com um enredo tenso e realista, Cidade Ameaçada se tornou um dos grandes clássicos do cinema policial brasileiro. Imagine um homem aparentemente comum, mas que esconde um segredo perturbador. Ele é um dos maiores assassinos de aluguel da história do Brasil. O Nome da Morte conta a história real de Júlio Santana, um matador profissional que confessou ter executado quase 500 pessoas. Um filme brutal e impactante. Baseado em uma história real, O Nome da Morte acompanha a vida de Júlio Santana, um homem aparentemente comum que esconde um segredo perturbador. Ele é um dos maiores assassinos de aluguel da história do Brasil. Interpretado por Marco Pigossi, Júlio vive em um dilema constante entre sua profissão brutal e sua vida pessoal, especialmente sua relação com a família e sua fé religiosa. Ao longo do filme, vemos sua trajetória desde o primeiro assassinato até o momento em que percebe o peso de seus atos. Com um tom tenso e impactante, O Nome da Morte explora a psicologia de um matador de aluguel e questiona os limites entre certo e errado, mostrando o lado humano de alguém que tirou quase 500 vidas. Fechamos a lista com Macabro, baseado nos crimes reais dos irmãos necrófilos, que espalharam terror na região serrana do Rio de Janeiro nos anos 1990. Inspirado em um dos casos mais aterrorizantes do Brasil, Macabro revive os crimes brutais dos irmãos necrófilos, que espalharam pânico na região serrana do Rio de Janeiro nos anos 1990. O filme acompanha um policial em busca da verdade, enquanto o medo e a violência tomam conta da cidade. Um filme intenso que mistura suspense e horror com fatos reais. Entre investigações tensas e reviravoltas chocantes, Macabro mistura suspense e horror em uma história real que ainda assombra o país. E aí, já assistiu a algum desses filmes? Qual história mais te impressionou? Comente aqui embaixo e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos incríveis sobre o cinema. Até a próxima e obrigado!